Uma máquina enche pacotes de café com um peso que se comporta como uma variável aleatória normal, de média 200 gramas, e desvio padrão 10 gramas. Uma amostra de 25 pacotes é sorteada e pergunta-se qual é o número esperado de pacotes da amostra com peso inferior a 205 gramas. Certo. Então, vamos para a lousa agora. Então, questão 3, né? Então, temos aqui uma variável aleatória, x, que eu já esqueci. X é É o peso. o peso do pacote de café, né? Que a máquina enche. Aliás, isso é algo comum, né? Se vocês olharem, por exemplo, qualquer tipo de frasco que está preenchido com algo, por exemplo, não sei, ou por exemplo, detergente, né, aqueles frascos de plástico, bom, não sei se o nome é frasco, né? Vocês vão ver alguns mais cheios, outros mais alguns com mais, outros com menos, né? Então, porque a máquina não coloca perfeitamente a mesma quantidade, embalagem, né? Embalagem, obrigado. Então, se vocês olharem para detergente, por exemplo, tá? A embalagem vai ter uma certa quantidade que não vai ser a mesma para todas as embalagens. Algumas vão estar mais cheias, outras mais um pouquinho menos cheias, mais vazias. Bom, mais vazias. Quer dizer, a quantidade de detergente não vai ser a mesma, né? Então algumas vão ter mais, outras vão ter menos. E vai existir uma média. Então, se fosse feito um modelo matemático para a quantidade de detergente, você teria também um modelo normal, provavelmente seria um modelo normal, com uma certa média, né, e um certo desvio padrão, como é o caso aqui. Só que aqui estamos pensando na quantidade de café no pacote. Então, a média. Então, vamos supor que isso daqui, essa variável aleatória, é do tipo normal mesmo, com uma certa média μ, portanto, e uma certa variância que a gente chama de sigma ao quadrado. Então, o que é dito? Que a média μ é de 200 gramas. Bom, isso significa que é um pacote, né, a embalagem vai estar escrito lá, pacote de 200 gramas de café. E qual é a outra informação? O desvio padrão Desvio é. padrão 10, né? É um desvio. Aí lá onde está R ao quadrado vai ficar 100. Isso. Então, seria o desvio padrão aqui 10, né? Então, aqui na descrição como normal, você teria 200 e 100. Só confirmando aqui, quando eu faço R ao quadrado, é a variância, né?
Isso, essa parte aqui que é o quadrado, que é o segundo número, o segundo parâmetro para a descrição de uma normal é a variância. Muito bem, então temos aqui esses dois parâmetros, né, de nossa variável aleatória. Agora acontece o seguinte, vamos pensar como uma população dos pacotes de café, e daí vamos extrair uma amostra com 25 ou 20? 25. 25 pacotes. Então você vai escolher aleatoriamente 25 pacotes. Cada pacote vai dar origem a uma cópia da variável aleatória peso do pacote de café. Então você vai ter x1, sua primeira cópia, x2, x3, bom, etc, né? Até a última, x, já esqueci o número, 25? Isso, né? Então, antes de trabalhar com essas variáveis novas, com essas variáveis aleatórias que surgem da amostra, vamos pensar só um pouquinho sobre a pergunta: qual é o número esperado de pacotes da amostra com peso inferior a 205 gramas? Certo. Então, aqui a gente, olha só, o problema é que, né, quando você pega uma questão desse tipo, é que a pergunta agora é sobre o número de pacotes, ou seja, uma quantidade inteira, né? E provavelmente você estava acostumado a trabalhar com a média, né? Quer dizer, a média amostral. Então, o que tem a ver a média amostral com esse número de pacotes com peso inferior a um certo valor? Bom, vamos tentar então. Vamos primeiro estabelecer a nossa média, x barra, né? Deixa eu puxar essa amostra mais para a direita. Então, dado uma amostra, o que a gente sempre fazia era a média amostral. A gente chamou de x barra. Então, x barra, lembrando, é a soma dos valores obtidos na amostra dividido pelo tamanho da amostra. No nosso caso, soma desses 25 números obtidos dividido por 25. Essa é a nossa média amostral. Certo? Bom, o que é pedido? Ou qual seria, a gente poderia pensar aqui que o y seria o número, né, de pacotes de café com peso, não, com peso menor do que ou igual a 200 e quanto? 205 gramas. Então vamos tentar relacionar esses dois de alguma maneira. Número de pacotes de café com peso menor do que ou igual a 205 gramas. Ok. Então, o que significa o número de pacotes de café? Bom, Você está vendo, Edilene? Então, você está fazendo confusão até na sua cabeça, não imagina na minha. é, bom, para
cada variável aleatória, né, a gente tem essas variáveis aleatórias x1, x2, etc. Todas elas são do tipo normal, com a mesma média de 200 e o mesmo desvio padrão, ou variância de 100. Eu não sei por que eu fiz uma transformação aqui, porque agora tudo que eu pego, eu só quero fazer as coisas, tá. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí, eu fiz alguma coisa aqui, virar 208. O outro número era 8. 8 provavelmente foi do que você dividiu por 25, 100, né? O 8 é Foi isso do mesmo. Foi o isso x mesmo. barra, ele vai ser normal. Ah, sim, bom. Vai ser normal com média 200 e variância 100 dividido por 25. Ou seja, normal com média 200 e variância 8. Bom, isso é uma propriedade que a gente falou, né? A soma de normais é sempre normal e, em geral, se a variável aleatória original é normal, então a média amostral vai ser normal. Em geral, se a variável aleatória não é necessariamente normal, ainda assim a média pode ser suposta normal se a amostra for razoavelmente grande. Mas aqui a gente já está supondo que a variável aleatória original é normal, então a média amostral também vai ser normal. Mas em geral, mesmo que não fosse, a média amostral poderia ser suposta normal, pelo menos com um tamanho razoavelmente grande. Não, mas do jeito que ela tá, ela já é normal. Da Já outra é forma, normal. seria normal padrão, né? Oi? Não é normal. Não, é normal. Não é normal padrão. Ah, Padrão é. essa segunda forma aqui do x barra vira normal padrão, né? Como é que é? Ó, essa segunda parte aí, transformou ela? Não, aqui é só. Tá dando os parâmetros. Ainda não é normal padrão. Normal Tá vendo como eu não tô padrão é entendendo aquela. nada? Pra mim, quando eu faço isso, eu já tava transformando em normal padrão. Não. Normal padrão é o quê? O Mi é 0 e o sigma é 1. Isso aqui é normal padrão. Tô sabendo é de nada. A normal padrão a gente utiliza para fazer os cálculos. A gente passa de uma normal para uma normal padrão e faz os cálculos da normal padrão utilizando a tabela. Mas é só normal com esses parâmetros. Aqui a média mesma de antes e a variância que mudou. A variância diminuiu no caso. E, consequentemente, o desvio padrão também. Então, essa mudança aí é só para ficar proporcional, porque antes a gente estava analisando o X e agora a gente está analisando a média do X, né? Isso, Aí está exatamente. dividindo por conta da média. Mas exatamente. É normal, mas não é normal padrão. A normal padrão vai utilizar só para na hora de fazer os cálculos. Porque para normal padrão a gente vai ter uma tabela. E com essa tabela a gente vai poder realizar os cálculos. Bom, aproximadamente. Ok, então o que a gente quer? Número de pacotes de café com peso menor do que ou igual a 205 gramas. Então vamos ter de raciocinar com essa informação aqui. Ok, qual é a. Se você pensar para cada variável aleatória x1, x2, etc., ou para x, né? Vamos pensar no x. Probabilidade. Ou todas essas variáveis aleatórias aqui seguem. Vou escrever aqui para ficar explicitado, né? Segue o mesmo modelo probabilístico de x. Sempre que você extrai de uma amostra, né, você n variáveis aleatórias para fazer sua amostra aleatória,
quando você faz essa extração de maneira independente, as variáveis aleatórias seguem o mesmo modelo probabilístico de x. Então, se x for binomial de não sei o que lá, vai ser binomial de não sei o que lá também. Se x for normal, com tais parâmetros, vai ser normal, todas vão ser normais com tais parâmetros. No caso aqui, todas são normais com parâmetro média 200 e variância 100. A mini? Então, essa parte aí da média que eu coloquei, o 200 e o 8, não foi à toa não, né? Não, não. Ah, tá, então tá bom. Bom, então se a pergunta se x1 ou se x2 ou se x25 tem o peso menor do que ou igual a 205, é a mesma para x ter peso menor do que ou igual a 25. Perdão, 205, né? Certo? Então, a probabilidade de x ter peso menor do que ou igual a 205, ou melhor, vou escrever assim, a probabilidade de x1 ter peso menor do que ou igual a 205 é igual à probabilidade também para o x2 ter peso menor do que ou igual a 205, que é igual a qualquer outro da amostra até o x25 ter peso menor do que ou igual a 205, que vai ser igual também à probabilidade do x ter, né, peso menor do que ou igual a 205. Todas seguem o mesmo modelo de probabilidade, porque todas têm os mesmos parâmetros e são normais. Concorda até aí? Certo? Entendido até aqui? Sim, né? Bom, então qual é essa probabilidade? Vamos calcular esse número. Agora sim a gente vai fazer aquela redução normal padrão. Então, como é que era a redução normal padrão? Vamos pegar essa variável aleatória, x, que é normal, e escrevê-la como o seu desvio padrão sigma vezes a normal padrão mais a sua média mi. E isso tem de ser menor do que ou igual a 205, ou, em outras palavras, a probabilidade, a gente quer da normal padrão ser menor do que ou igual a 205 menos a média mi dividida pela desvio padrão sigma. Então, só substituindo pelos valores que são dados, vamos ter a probabilidade de normal padrão menor do que ou igual a 205 menos 200 dividido por sigma, quanto que era? 10, né? Portanto, queremos aqui a probabilidade de que a normal padrão seja menor do que ou igual a, me ajude aí, 0,5, é isso? Vai ser 0, ah, é, tá aqui. É porque é 5 dividido por 10, né? Isso. Deixa eu entrar aqui na tabela. Pois bem, ainda não entendi por que você usou o 10 e não o outro. O 10 aqui? Não, é porque a gente está trabalhando no x e não no x barra. Ó. Não é x barra, é x aqui. O Então não vai sigma, usar X barra nisso, não? não sei. Eu vou estar pensando. Provavelmente não. Mas eu acho que poderia também utilizar. Ah, não, DGP tá mais simples. Mas provavelmente não vai precisar. Mas acho que daria para utilizar também. Deixa eu ver. Bom, vamos tentar fazer assim. Vou fazer assim primeiro e depois eu penso se dá para relacionar com o x barra. Deixa eu só entrar Não, não aqui. precisa relacionar, não, moço. Tá ótimo assim. Deixa eu entrar na tabela então para a gente fazer o cálculo, né? Então vamos localizar aqui o quanto lembrando, né? Quando a gente escreve assim,
Isso é a probabilidade de zero menor do que igual... de normal padrão menor do que igual a zero, mais a probabilidade de normal padrão maior do que igual a zero e menor do que igual a 0,5. E essa parte, primeira aqui, a gente já sabe que é sempre 0,5, então só falta obter o que é dado aqui pela tabela. Então vamos à tabela procurar o 0,5. Bom, cadê? Aqui. 0,5, ó, facinho, já apareceu, né? Tá aqui. Então, o número correspondente aos 0,1915, 19,15%. Podemos substituir aqui. Então, vai ser 0,5 mais 0,1915. Portanto, 0,6915 ou, se preferir, 69,15%. Opa. Certo. Então, esse número aqui é a probabilidade de cada um, para cada uma das variáveis aleatórias extraídas, né, para dar a amostra, é a probabilidade de acontecer o 205 aqui, né, ser menor do que igual a 205. Então, agora voltamos para o y. Isso aqui seria bom, poderia pensar isso aqui é chamar de P, né? O y, lembra que é o número a Maria tem um y. O y, lembra, é o número de objetos dos N, dos 25, que cumprem a condição tal sendo que a probabilidade... Estou escrevendo assim de maneira meio esquisita, né? Mas vocês vão entender por quê. De tal condição ser satisfeita. Oi? Começou a chover aqui, se minha internet cair, eu sair da aula, eu já falo por tudo. Tá bom. E aqui é assim, choveu, acabou a internet. Acabou a internet. Então, você pode esquecer um pouquinho, né, de onde vem o y e pensar, bom, o y é o número de objetos dos 25 que cumprem uma certa condição, sendo que a probabilidade dessa certa condição ocorrer, ser satisfeita, é 69,15%. Que tipo de variável aleatória seria o y, então? Bernoulli, binomial, geométrica? Que tipo de... você está escolhendo um número de objetos para satisfazer uma certa condição. E essa condição tem probabilidade P. Isso daqui é o quê? Então seria a que satisfaz e a que não satisfaz a condição? Não, é o número... A que satisfaz e a não satisfaz é Bernoulli, né? 1 ou 0. Quando você pensa... Olha o Alan aí. Agora, quando você tem a variável aleatória, que é o número de objetos ou número de coisas que tem certa propriedade. Que tipo que variável aleatória é essa? Vocês lembram? Repete isso, por favor. Quando você tem uma variável aleatória que conta o número de vezes que acontece alguma coisa. Ou o número de objetos que cumprem uma certa condição. Que tipo Vai ser binomial? Vai ser binomial. Você está escolhendo um certo número de 25 para satisfazer algo. É binomial. Qual é o n
desse binomial? Qual é o número de objetos dessa binomial? Passando só para dizer que estou no atendimento, só para superar a barra. Vai ser 79,15% desses 25? Isso. Então, eu tenho os parâmetros da binomial 25 e 69,15%. Como você quer a esperança, né? E você tem a esperança pela fórmula, né? NP. Né? Esse aqui seria o nosso N. Aqui o nosso P. Então, vai dar quanto? 25 vezes 69,15. Ou 0,6915. Bom, aí é só calcular aqui, vai dar. Deixa eu fazer aqui na planilha. 25 que multiplica 0,16915. Então, aproximadamente aqui, 17. Né? Nossa, mas isso não... Ah, não. Isso já ia transformar em porcentagem. Eu tô com mania de tudo nessa matéria transformar em porcentagem. Eu ia falar, vai dar 170 e poucos por cento. Mas é número, isso fica esperança é número. A esperança é porcentagem só quando... Depende aí da... quando é Bernoulli, né, variável aleatória. Então, aproximadamente, você vai ter 17 pacotes, né? A esperança é ter 17 pacotes com até 205, né? Então é bastante, ué. Bastante. Não, mas era de se esperar, né? Porque o desvio Eu padrão... coloquei o desvio é 10 e... Desvio é 10. Você está colocando a metade do desvio padrão a mais da média, né? Então, É verdade. é de se esperar, né? 205 é um valor muito próximo da média, considerando esse desvio padrão.